Então agora a gente vai discutir uma função, né, para a qual a gente vai conseguir achar o gradiente para otimizar ela. E esse tipo de problema de ajuste de curva é o problema central em aprendizado profundo, tá? O principal algoritmo de aprendizado profundo é um algoritmo de ajustar a curva. Por quê? Em uma das modalidades, tá, de aprendizado de máquina, né, em aprendizado profundo especificamente, a gente vai ter um conjunto de pontos, né, aqui, cada bolinha aqui é um ponto, né, um x respectivo aqui, né, e cada ponto vai ter um valor, né, de uma função desconhecida y aqui. É uma função que eu não conheço, mas eu quero ajustar uma curva, eu quero encontrar uma curva que tenha o melhor ajuste possível em y. E aí, por exemplo, né, vamos supor que eu quero encontrar uma reta, né? A reta é um tipo de curva, né? Uma curva de raio infinito. Que eu quero encontrar a reta que melhor se ajuste a esses pontos. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma reta candidata aqui. Né? Como que eu defino uma reta? Uma reta é definida por dois parâmetros, né? A inclinação aqui, e o intercepto, né? Onde intercepta o eixo. Então, dois parâmetros eu vou chamar de θ1, o intercepto, e θ2, a inclinação. Então, θ1, essa retazinha aqui eu vou chamar de H, que é minha reta, é minha hipótese, tá? De Hθ de x, né? Porque eu vou receber um ponto em x e vou dar o y correspondente aqui, pela minha reta. Então, vai ser igual a θ1, né, que é o termo livre, o termo independente, o intercepto, mais a inclinação, θ2 vezes x. Pronto. Tá? Então, essa é a minha hipótese aqui para minha reta tentativa aqui. Cada θ1 e θ2 que eu tiver vai dar uma reta tentativa diferente, né? E cada uma vai ajustar a função de um jeito. Eu ainda deixei subespecificado aqui o que significa essa palavra ajuste aqui. Tá, então, mas a ideia é essa, eu tenho duas variáveis aqui, o x não é uma variável, tá? Porque o x, eu tenho já o x é o conjunto de pontos que eu tenho aqui. Os pares x, y, né, é o meu conjunto de pontos. Tá? Não é uma variável. Os variáveis são θ1 e θ2. Eu quero encontrar valores para o θ1 e θ2 que determinem o melhor ajuste para essa reta. E o que seria esse ajuste? Então eu tenho que maximizar alguma função de θ aqui. Tá? Uma função do vetor θ. Né? Lembrando que o vetor θ é o θ1 e o θ2. É um vetor de duas posições aqui, né? Que eu ainda não defini o que eu quero, né, maximizar ou minimizar. Eu quero otimizar essa função, mas eu ainda não defini o que ela é. E ela não é a reta, não é isso aqui que eu quero maximizar. Eu quero maximizar, eu quero fazer o melhor ajuste possível aos pontos que eu tenho. Tá? Esses pontos dispersos aqui no plano cartesiano. Então, ao invés de... Vamos pensar em termos de ajuste, né? Qual função mediria a qualidade da minha reta? Que vou querer maximizar essa função. Ou eu posso pensar em qual função vai me dizer o quanto eu estou errando. É uma função de erro, que aí eu vou querer minimizar essa função de erro. Então, medir o erro aqui é relativamente fácil, né? Então, por quê? Para cada valor de θ1 e θ2 aqui que eu tiver, né, de ângulo e intercepto, eu vou ter uma reta. E aí, para cada ponto x do meu espaço aqui, né, para cada x, eu vou ter o h de x, então vou chamar de x1 aqui, né, o h de x1, e eu vou ter o y correspondente, que é esse aqui, né? Vou chamar de y1. E a mesma coisa, reciprocamente, né? Para cada ponto x, então eu tenho x2 aqui, eu vou ter o h de x2 e o y2, que é o ponto real ali, né? E assim vai. E aí, essa diferença aqui, ó,
é um erro. Essa diferença aqui é outro erro. Essa diferença aqui é outro erro. E assim vai. Para todos os pontos eu vou ter uma diferença do valor dado pela minha função h e o valor real, né, dado pelo ponto y correspondente àquele x. Então, e aí eu vou ter o erro, essa diferença. Então, eu preciso de arrumar um jeito de agregar esses erros individuais, né, que eu tenho um erro aqui, outro erro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, agregar esses erros individuais em uma única função, que eu vou minimizar. Tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode somar todos os erros. Eu posso tirar a média de todos os erros. Eu quero diminuir o erro médio. Eu quero que minha reta seja tal que o erro médio seja o menor. Então, o erro médio vai ser a minha, né, a diferença ali, né, h de x1 menos, vou chamar de h-teta aqui, né, porque é a função, cada θ1 e θ2 diferente vai dar uma função h diferente. Então, h-teta de x1 menos y1. Esse é o primeiro termo do erro. Mais h-teta de x2 menos y2. E aí eu faço isso para todas as n variáveis ali. Né? E se eu quero a média, né, então eu vou dividir por n, é o número de variáveis que eu tenho. É o número de pontos que eu tenho ali para fazer o ajuste. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 pontos ali. Tá? E aí, reescrevendo, tá? Para simplificar, ficar mais curto aqui minha escrita, eu vou colocar como um somatório. Então, somatório de começa com 1, né, que é o x1 e vai até n, de a minha função hipotética do xi, da iésima variável, menos y, menos seu y correspondente, dividido por n. E aqui n é uma constante, né, o número de pontos que eu tenho. Então, eu posso mover o n para fora do somatório, né, fazendo de forma que fica assim, 1 sobre n. Então, esse é o erro médio, tá? Igual a 1 desses termos aqui de cada termo. xi menos yi. Pronto. Tá, então, eu tenho uma função de erro definida aqui, né? Erro médio. E qual o problema desse erro? Vocês conseguem... Uma dica, né, para ver esse problema é ver justamente cada termo do erro aqui para esse caso específico que eu estou analisando aqui, né? Sendo que a altura de cada barrinha aqui é, respectivamente, a magnitude do erro. Qual é o problema? Vamos pensar um pouco aqui. Ó, o problema, né, olhando as barrinhas aqui, é que eu vou ter alguns erros para menos, né, o meu H é menor aqui, então, apaguei um monte de coisa, espera aí que eu vou voltar com o poder da edição aqui. Acho que era isso. Mas enfim, eu tenho quando o meu H é menor do que meu Y, eu vou ter um termo negativo. Então, vou marcar de roxo aqui os termos negativos. Esse aqui vai ser negativo, 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 negativo. E quando o meu H for... Aliás, aqui, quando o meu H for menor que o Y, tá certo. Quando o H é menor que o Y, o termo vai ser negativo. Né? Então, por exemplo, o H de x1 é menor que o y1. Então, isso aqui vai dar um número menor que zero. O H de x2 é menor do que o y2. Então, também vai dar menor que zero. Ok. E eu vou marcar de verde aqui os lugares onde o erro vai dar positivo, né? Onde o meu H é maior do que o y correspondente. Né? São esses três aqui. Então, eu vou ter
termos aqui, eu vou ter em alguns lugares contribuindo para o erro e eu vou ter outros lugares descontando o erro. Olha só que problema. Né? Então, né, se eu pensar no erro médio, né, isso aqui, é um problema eu usar, né, esse valor direto aqui do erro, porque cada termo pode descontar o outro. Eu posso acabar tendo, se a função errar igualmente para mais e para menos, uma função bem medíocre aqui, né, uma função que passa pelo ponto médio, por exemplo, ali, vai errar um monte de ponto para mais, um monte de ponto para menos, e aí o erro vai ser zero, mas a função é uma porcaria, ela é horrível. Né? Então, o que eu posso fazer para... O que podemos fazer aqui para o erro? Se eu errar para mais ou para menos, a minha função de erro vai sempre crescer. Bom, então a gente quer, né, que cada termo aqui, cada erro, sempre contribua para aumentar cada errinho aqui, né, seja positivo, seja negativo, contribua para aumentar o erro total. E um jeito de fazer isso, então, tá? Tem outros jeitos, né? Eu vou colocar um aqui que é conveniente para mim, para dar certo lá no final. É elevar todos os termos ao quadrado. Tá? Por quê? Independente aqui, então, se a diferença, né, for positiva ou negativa, quando eu elevar ao quadrado, vai ser positiva e o meu erro só vai crescer. Né? Então, eu posso errar, se eu errar muito para menos, né, a diferença for muito negativa, o meu erro vai crescer muito igual. Né? E se eu errar muito para mais, o erro vai crescer também. Então, quanto mais eu errar, mais vai crescer. Então, eu levo todos os termos ao quadrado aqui, no somatório também, né, a mesma coisa, e aqui também. Tá? É a mesma fórmula, né? Só um jeito diferente de escrever, com a notação de somatório. Pronto, gente. Esse é o erro médio quadrático. Erro médio quadrático. Essa é a função que a gente quer minimizar. Tá? Em inglês é mean squared error. Tá? Erro médio quadrático. Pronto. Agora a gente sabe qual o problema de otimização que a gente tem. Encontrar θ1 e θ2 tais que minimizem o erro médio quadrático. Ó. E olha que legal, né? O erro médio erro médio quadrático é uma função, né, quadrática, óbvio. E por ser quadrática, ela tem um comportamento interessante que vai nos ajudar com relação a esse carinha aqui, ao gradiente. Então, vamos ver a intuição do método de descida do gradiente para encontrar, né, para minimizar, desculpem, queria escrever aqui, minimizar o erro médio quadrático. Certo?